Dando continuidade à nossa aula, né, a gente estava falando um pouco do passo a passo da simulação numérica. A gente viu um exemplo específico, né, que é o escoamento sobre a placa plana. Então, a gente falou sobre as especificações do problema, né, propriedades, a velocidade do escoamento, coisas desse tipo. A gente falou um pouco também sobre a determinação do domínio de solução, né, que é um detalhe importante na simulação numérica, é uma coisa que a gente precisa ter muita certeza na hora de escolher, né? Principalmente por conta das condições de contorno também. Além de garantir que você tem um domínio que vai lhe dar uma solução satisfatória, né? Você precisa tomar cuidado também para que você tenha um domínio onde você conhece as suas condições de contorno. Se você tem dúvida sobre a condição do contorno ali, é melhor não arriscar. É, Pode acabar prejudicando mais do que deveria, né, na solução do seu problema, tá? Então, a gente falou sobre essa questão do domínio, a gente especificou qual seria um domínio adequado para um problema como esse do escoamento sobre placa plana, e a gente falou também sobre a questão da discretização, né? Então, quando a gente falou sobre a discretização, a gente viu que depois que a gente determina o nosso domínio de solução, a gente vai dividir aquele domínio de solução em pequenos volumes de controle, né? Então, a gente viu que a gente sai lá da geometria, fornece essa geometria para o nosso gerador de malha, e esse gerador de malha vai nos dar elementos, né? Vai nos dar uma discretização que tem elementos ali. E aí, quando a gente vai para o solver, é que a gente vai fazer a construção dos nossos volumes de controle. Eu já falei que existem diversas formas de construir esses volumes de controle, né? Mas não é bem o escopo da nossa matéria aqui, a gente já está, né? Já estou falando até um pouquinho mais do que deveria, porque isso vai ficar realmente para uma outra matéria. Mas vocês vão ver que a construção desses volumes de controle podem acontecer de diversas formas, né? E essa construção do volume de controle, ela depende muito da localização de onde vai estar, da sua incógnita, né? A gente sempre pensa assim, nossa, mas a incógnita não está sempre no centro do volume de controle? Sim, está, né? Mas aonde ela vai estar no elemento que vem lá do gerador de malha é o que vai lhe ajudar ali na construção do volume de controle. E como eu disse, vocês vão ver isso mais para frente. Mas o importante é saber que os nossos volumes de controle eles são construídos e a partir daí a gente começa a questão do passo a passo da solução numérica, né? Onde a gente parte ali das equações diferenciais que governam o nosso problema, né? Que vão descrever aquele fenômeno físico, né? Vão fazer aquela transição, né? Sair da física para a matemática. Então, nós temos equações matemáticas, equações diferenciais parciais, que vão ali representar todo o fenômeno físico que a gente tem em cada um desses problemas, tá? Então, a gente definiu o nosso modelo matemático, as nossas condições de contorno. Então, o que é que a gente vai fazer no método dos volumes finitos? A gente vai integrar essas equações diferenciais. A gente vai integrar no espaço e no tempo, e a gente vai chegar na forma integral das equações que a gente tem, né? As equações que representavam o modelo que estavam na forma diferencial, quando a gente integra, elas vão passar a ser as nossas equações integrais, na forma integral, tá? Depois disso, a gente vai obter a equação algébrica para cada um dos volumes de controle, né? Então, para cada volume de controle, a gente vai ter uma equação algébrica. E com isso, com essas equações, a gente vai montar o nosso sistema de equações. Pode ser, dependendo do problema, a gente já comentou que pode ser linear ou não linear, né? E a partir disso, a gente vão aparecendo maneiras de resolver o nosso problema, tá? Quanto à questão da malha para esse problema do escoamento sobre uma placa plana. Aqui a gente está vendo um exemplo de malha, né? Então, essa malha ela foi feita no Icing. Eu acho que vocês vão ter contato com ele. É um gerador de malha também muito utilizado. Bem bacana, assim, ele dá uma certa liberdade para o usuário, né? Então, você consegue montar suas malhas de uma maneira um pouco mais livre, assim. Vocês vão perceber quando vocês tiverem um pouco mais de contato com ele. E nesse problema específico, a gente pode ver que a gente tem um certo domínio, tá? Do nosso problema do escoamento na placa plana, um domínio de solução, e a gente vê nesse zoom que foi dado que a gente tem aí a placa plana, né? Vocês vão ver que ela é um pouco arredondada, e eu já vou chegar do porquê disso aí, tá? Já vou explicar por que ela tem essa geometria.
Então a placa ela é um pouco arredondada e toda a malha ela foi construída de uma maneira muito... os volumes que a gente tem aí são muito parecidos, né? Principalmente quando a gente olha acima da região da onde nós teríamos a camada limite. Porque se a gente olha ali um pouco mais próximo à superfície da placa, a gente vê que a malha ali é muito mais refinada, ou seja, os meus volumes de controle ali próximo à superfície da placa plana, eles são muito menores. E por que que a gente faz isso, né? Exatamente porque aonde eu vou ter a minha espessura de camada limite, ali onde eu tenho a região da minha camada limite, é onde eu tenho os maiores gradientes, né? Então é por isso que a gente refina a malha ali. Onde eu sei que eu vou ter os maiores gradientes, então eu vou refinando a malha, tá? Então é por isso que quando a gente olha ali próximo a essa superfície da placa plana, a gente já vê uma malha muito mais refinada do que quando a gente compara com o restante do domínio, tá? É por conta disso. E isso acho que é regra em todas as simulações, né? Onde você sabe que você vai ter os seus maiores gradientes, você já vai refinando a malha ali para obter melhores resultados, tá? Agora sobre a geometria dessa placa. Esse problema que vocês estão vendo aí, ele na verdade foi um problema bem interessante que eu acabei me envolvendo num trabalho que eu fiz durante o mestrado, né? E o que é que a gente queria fazer aí? A gente queria trabalhar com esse escoamento sobre uma placa plana, mas a gente queria trabalhar com a transição entre o regime laminar e o regime turbulento, né? A gente já viu que acontece aquela transição, né? Então, a gente vem no escoamento um pouco mais comportado e à medida que o Reynolds ele vai aumentando, a gente sabe que a gente começa a ter ali alguns vórtices, né, um comportamento mais desordenado do escoamento. E aí a gente tem a região laminar ali, né, o regime laminar, a gente tem aquele período de transição e a gente tem a nossa camada limite turbulenta, né? E para um caso como esse, onde eu tenho regimes laminares e turbulento, é necessário que a gente escolha uma forma de lidar com a turbulência, né? Aquilo que a gente já falou, a gente tem algumas maneiras de trabalhar com a turbulência, né? Vocês lembram lá, né? Do DNS, do LES, do RANS, todas essas são maneiras de trabalhar com a turbulência. Cada um desses métodos de trabalho com a turbulência, eles vão modelar ou não modelar a turbulência, né? No DNS, você vai usar delta T's muito pequenos, né? Muito pequenos, e malhas também, malhas espaciais muito pequenas, a fim de quê? A fim de que você não precise usar nenhum modelo de turbulência, né? A fim de que você consiga resolver as equações de Navier-Stokes ali para quase todos os pontos ali do seu escoamento, de forma que você não usa modelos, mas você tem um custo computacional absurdo, né? Que é uma simulação que exige muito computador. Porque além das malhas muito finas, as malhas na parte espacial muito finas, você também tem malhas temporais muito finas. Então, é um tipo de simulação que exige muito do computador. A gente tem também o LES, né, que a gente viu que algumas escalas a gente vai modelar e outras escalas a gente vai resolver como se fosse o DNS, né? A gente vai fazer a solução direta ali. Então, a gente tem uma mistura, é o meio termo, o LES, né, entre o RANS e entre o DNS. E a gente, por fim, tem o RANS, onde a gente modela todas as escalas, né? Então, aquilo ali vai exigir a entrada de modelos de turbulência. Então, nesse caso aqui, a gente usou o RANS, tá? Para resolver o problema, então a gente precisou de modelos de turbulência, a gente vai falar sobre eles depois. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um domínio que foi discretizado, né? Já está todo discretizado aqui. Perto da placa, a gente tem um refino maior, exatamente para conseguir captar melhor essa questão da camada limite. E o que é que a gente está buscando nesse problema? O que a gente queria nesse problema era capturar essa transição do regime laminar para o regime turbulento. E por que isso é uma coisa importante? Assim, nem todos esses modelos de turbulência, eles conseguem captar essa transição, né? Então, modelos mais comuns, como KY, Kômega, SST, nem sempre conseguem capturar a transição de regimes. Então, a ideia era conseguir calibrar um modelo de turbulência chamado de SST gama-teta, tá?
Então, o outro modelo de turbulência é um modelo de turbulência de 4 equações. Quando a gente falou sobre os modelos de turbulência, a gente falou sobre modelos de 0 equação, de 1 equação, de 2 equações. E o SST gama θ é um modelo de turbulência de 4 equações, tá? Então, ele foi utilizado aí para tentar captar essa transição. E contextualizando um pouco melhor, né? Essa questão da transição, ela tem resultados experimentais exatamente para esse problema. Um escoamento sobre uma placa plana, né? E existem resultados experimentais, um banco de dados e resultados para exatamente conseguir capturar essa transição entre o laminar e o turbulento. E qual era a ideia? Fazer isso numericamente. Como a gente já tinha resultados experimentais dessa transição para esse problema específico, então é por isso que a geometria é dessa forma, né? Por isso que ela é arredondada. O tamanho da placa também, exatamente, o tamanho da placa tinha um certo valor, tudo isso para que a gente pudesse comparar depois com o experimental, tá? Então, a ideia era essa, né? A gente tentou simular numericamente, obter resultados numéricos para essa questão da transição, utilizando esse modelo de turbulência SST gama θ, para que a gente pudesse comparar com os dados experimentais. Por enquanto eu vou deixar por aqui, porque quando a gente terminar eu vou explicar o motivo da gente ter feito isso, tá? Por enquanto eu vou mostrar para vocês alguns dos resultados que a gente obteve quando a gente fez essa simulação. Um outro detalhe importante que a gente chegou a falar na aula de turbulência também é a questão do Y+, né? Que a gente viu que o Y+, alguns modelos de turbulência, eles pedem alguns valores de Y+. No caso desse SST gama θ, desse modelo, o Y+ que ele pede é 1, né? Então é uma malha realmente bem fina. E essa malha que a gente fez, que a gente utilizou na simulação, ela tem um Y+ de 0,5, né? Então já atendia aos critérios do modelo de turbulência, tá? Então vou mostrar para vocês alguns dos resultados e vou explicar um pouquinho do que é que a gente fez, tá? O que é que a gente comparou exatamente. Então, o que é que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo a famosa camada limite. Quando a gente consegue ver como ela vai se desenvolvendo, né, ao longo da placa, assim, então a gente consegue ver essa variação da velocidade. Quanto à velocidade, eu acho que eu não cheguei a falar, mas o escoamento, o valor da velocidade do escoamento que vai passar sobre a placa plana, ela também já foi setada de acordo com o valor do experimento, tá? Então, tudo que foi feito nessa simulação específica foi ao encontro dos valores que foram utilizados no experimental, exatamente para que a gente pudesse fazer essa comparação. Então, aqui a gente tem algumas imagens da camada limite sobre essa placa plana, tá? Aqui vocês vão poder ver um gráfico que relaciona o coeficiente de arrasto com o Reynolds em X, tá? Então, a gente tem aí o quê? A gente tem o que seria a camada limite laminar, né? O coeficiente de arrasto da camada limite laminar, que vocês estão vendo aí que é traço e ponto, tá? Onde eu tenho traço e ponto é porque está representando o que seria o coeficiente de arrasto de uma camada limite laminar. Se eu tivesse um regime laminar, na verdade, né? A gente também está aí representando como seria o perfil do coeficiente de arrasto se a gente tivesse um escoamento totalmente turbulento, tá? Então, a gente tem um escoamento lá embaixo, ponto e traço representando um regime laminar, e o tracejado, somente tracejado, representando um escoamento totalmente turbulento, tá? E o experimental que eu falei, que é exatamente esse banco de dados que já se tem para pegar esses dados, esses valores de transição, é esse experimental T3AM, que é representado pelos quadradinhos, né? Então, a gente vê que inicialmente é tudo laminar, né? Ele vai seguindo a curva do laminar, e quando chega num certo valor de Reynolds, ele começa a subir, tá? Então, esses são os dados experimentais que já se encontram na literatura. A simulação inicial com o SST gama θ, ela foi feita sem um ajuste, né? Porque a ideia era o quê?
vamos ajustar esse modelo. Esse modelo, ele tem alguns parâmetros que podem ser ajustados para, né, para ficar um pouco mais de acordo com o seu problema. Então, você consegue ajustar esses parâmetros. A forma como você vai ajustar esses parâmetros, aí vai depender do estudo que você fizer, né? Não tem uma receita de bolo pronta para isso. Não, vai ter que ir lá pesquisar, ver como é, o que é que deve influenciar em cada parâmetro e você vai fazer esses ajustes de parâmetros para esse modelo de turbulência, tá? Então, com pequenos ajustes, na verdade, ajustes bem, quase nenhum ajuste, a gente rodou uma primeira simulação, né, usando todos os parâmetros do experimental e fez a comparação. Então, a gente vê que nessa primeira simulação a gente tem um comportamento mais próximo do laminar e depois ele passa para o turbulento, né? Mas quando a gente compara com os resultados experimentais do T3AM, ainda não são resultados muito bons. Então, o que é que foi feito depois? Foi feito realmente um estudo, né, de como fazer esse ajuste de parâmetros e foi rodada uma nova simulação. Então, aí a gente já vê que os valores obtidos através dessa simulação, eles batem bem mais com o experimental, né? A gente consegue ver que estão bem mais próximos ali, do que bem mais próximos do experimental, tá bom? Então, a gente vê que ele tem ali esse comportamento que é mais parecido com o laminar e depois ele tem esse momento da transição, né? Vai passando ali da camada limite para a camada turbulenta, né? A gente consegue observar bem que ele vai saindo do regime laminar e vai passando para o regime turbulento, tá? Aqui, só para mostrar, né, a diferença entre os modelos. Aqui a gente tinha o SST gama teta após os ajustes que foram feitos, após a calibração, tá? E aqui a gente tem o SST comum, tá bom? Então, a gente também fez essa comparação entre os modelos. Todos usando as mesmas malhas, todos usando os mesmos parâmetros, tá? Tá. Por enquanto eu vou parar por aqui, porque agora a gente já viu o que é que a gente fez inicialmente, né? Que foi exatamente rodar esse caso que envolveu o escoamento sobre uma placa plana com modelos de turbulência diferentes. E a gente fez a comparação entre os resultados obtidos numericamente e os resultados do banco de dados experimental, tá bom? O porquê da gente ter feito isso, eu vou falar na próxima aula, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque essa aula já está um pouco longa. Na próxima aula eu falo um pouco mais sobre por que a gente fez essa simulação e qual realmente era o fim, qual era o objetivo final dessa simulação, tá bom? Encontro vocês lá.